Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Hoje vai dar sequência nos projetos de gestão de mão de obra aqui com o VBA, né? Que é um projeto bem grande, talvez não, né? Com certeza o maior aqui do nosso canal. Tem muita coisa sendo feita, tudo explicado desde o zero, tá? Então com linhas de programação todas detalhadas aqui para vocês. Se vocês perderam as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist e acompanhar da onde você parou, tá? O que a gente fez na aula passada, o que a gente vai fazer hoje, né? Então tem aqui a guia de ordem de serviço e aqui a gente criou, né, algumas estruturas, inclusive aqui a nossa janela de filtro ali, né? E a última coisa que a gente fez foi o início aqui da criação, né? Então esse campo que é um campo de data, a gente configurou aqui as principais mecânicas desse campo. Tá faltando a gente colocar aqui o atalho, né, do Ctrl ponto e vírgula para que ele coloque a data de hoje e depois a gente replicar essas mecânicas todas para as outras caixas, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui na aula de hoje, tá bom? Bom, então eu vou clicar aqui no sair, vou fechar aqui o meu user form, vou vir aqui para o formulário de filtro de ordens, né, que é o formulário que a gente está trabalhando, que é esse carinha aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, né, eu vou pegar aqui a mecânica que eu tenho, tá? Então se vocês lembrarem, eu já tenho essa mecânica em outros lugares, tá? Até vou mostrar aqui para vocês, que é mais fácil. Então se eu vier aqui nas caixinhas que eu tinha lá de trabalho, tá? Então deixa eu pegar aqui, então fazer aqui mais fácil, deixa eu vir aqui numa imagem qualquer. Se eu vier por aqui, olha, nos DTs, né, então nos TBs na verdade, que são as text box, tá? Então eu tenho aqui as informações que eu já fiz aqui em outros momentos, tá? E aí aqui você vai ter outras condições, como por exemplo o início férias, que também é uma caixa de data, tá? Então o que a gente fez aqui nos outros itens, né? Então a gente tinha aqui o tal do keydown, né? E aí no evento keydown a gente tem esse código aqui que verifica se ele é 46, se for 46, que é o botão delete, ele faz ali o seu preenchimento, né? Ele limpa aquela caixa, e o keycode, né? Então, 191 junto com o shift 2, né? O que é isso? É o Ctrl, né? Então o shift 2 é o Ctrl e o 191 é o ponto e vírgula, tá? Então quando a gente faz isso daqui, ele coloca a data de hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, vou copiar e vou levar lá para o meu filtro, tá? Então eu posso vir para cá, vou inserir aqui o evento keycode, então keydown na verdade, né? E aí ele vai ter, vou só colar aqui a informação. Então agora toda vez que ele for 46, ele vai colocar desculpem, ele vai colocar aqui os dados. Então eu vou copiar aqui o nome, Ctrl C, vou trocar aqui o nome do elemento aqui embaixo também, tá? Então toda vez que ele apertar o 46, que é o delete, ele vai limpar a própria caixinha. Toda vez que ele clicar aqui no 191, que é o ponto e vírgula, junto com o Ctrl, que é o shift 2, ele vai fazer ali o date de hoje, tá? Então quando eu fizer isso, vou salvar, vou rodar ele aqui, vou apertar lá o Ctrl ponto e vírgula e vai colocar lá dia 20/7, que é a data atual que eu estou gravando aqui o vídeo, tá? Beleza, então agora a mecânica tá lá, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas mecânicas e vou levar para as outras caixas que têm a ver com data, tá? Então para fazer isso também é bastante simples, né? Você também pode usar aqui o Ctrl C, Ctrl V, e é a mecânica que a gente vai utilizar aqui, tá? Então tem aqui, primeiro, a data início, eu tenho o evento change, eu tenho o evento enter, eu tenho o evento exit, tá? E eu tenho o evento keydown e o evento keypress, tá? Então todos esses eventos aqui, e o mouse move também, né? Então todos esses eventos aqui são eventos que precisam ser levados para as outras caixas para que tudo funcione corretamente. Então eu selecionei tudo de uma vez, dei um Ctrl C e agora eu vou selecionar os outros TBs aqui que eu tenho, tá? Então, por exemplo, TB10 que não tem nada a ver, fim conclusão, né? Então o fim conclusão é um evento também que tem tudo a ver com data, tá? Então assim como criação desejada, a criação, né, e o desejada, e eu tenho aqui também o conclusão, o criação e o desejado de início, tá? Então eu vou seguindo a ordem aqui, todos esses que tem fim e início tem a ver com data, tá? Então eu venho aqui no fim, vou vir aqui embaixo, né, então ele vai criar ali o change, vou colar aqui aquele que eu copiei. Por que eu deixo aqui o evento antes? Porque assim fica mais fácil localizar a parte de início, tá? Vou selecionar todos os eventos que eu acabei de colar e agora eu vou fazer as substituições. Então aqui Ctrl L. O que eu tenho que substituir aqui tanto, né? Então dentro do texto selecionado, vou clicar aqui no substituir, e aí a primeira coisa é, o nome do controle é diferente, né? Então vai ser TB início criação, que é o nome do controle que eu tenho aqui embaixo. Agora ele vai virar TB fim conclusão, né? Então TB fim conclusão. Beleza, então aqui quando eu clicar aqui em substituir todas, ele já vai tocar tudo aqui para mim, tá? Substituir todas. Opa, deixa eu só colocar início criação.
TB início, aqui eu escrevi errado, por isso que ele não achou. Então, início, pronto. Agora sim, substituir todas, tocou 14 vezes ali pra gente. Vou dar um OK, daí ele já vai fazer ali a substituição. Beleza. Aí o que mais que eu preciso tocar aqui, né? Então, se eu for acompanhando aqui o texto, você vai perceber que ele tem, né, o TB fim, criação, conclusão, tudo mais. Aqui, olha, TP início, criação. Não é mais assim, né? Então, agora ele tem o texto padrão que é dele, né? Então, o que vai ser justamente lá, se eu não lembrar, eu posso vir aqui, olha, e posso procurar aqui, olha, que vai ser justamente fim, criação também, tá? Então, eu posso voltar lá pro filtro. Ele soltou aqui, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente selecionar aqui novamente, tá? Então, posso simplesmente selecionar aqui tudo novamente. Pronto. E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Todos esses que são fim criação, agora eu vou trocar o TP início criação por TP fim conclusão. Então, início criação por TP fim conclusão. Então percebe que como eu coloquei exatamente o mesmo nome, fica fácil de trocar, tá? Então eu substituir todas, trocou 6 vezes ali pra mim, tá? Aí eu posso até conferir se eu tenho mais algum campo aqui para fazer essa alteração, tá? Então primeiro, esse evento aqui ele já foi todo alterado, não tem mais nada ali para ser substituído. Depois eu tenho aqui, olha, se ele estiver vazio, coloca o TP, então aqui também já foi alterado. Depois eu tenho aqui a saída dele, né? Então ali o exit, que faz ali basicamente a mesma construção, e a gente já tinha colocado um texto genérico aqui lá atrás. Isso é bom pra gente, porque dessa forma ele vai fazer o preenchimento para você e não vai precisar alterar mais nada, tá? Aqui embaixo tem o key code que a gente acabou, né, criando, né, do key down, na verdade. Então, que é o do Ctrl ponto e vírgula, e também já a única coisa que tinha para alterar era o nome do elemento e já foi alterado, tá? E depois a gente vai ter aqui a parte do fim ali, da conclusão, né, que também é a parte do preenchimento do comportamento dele, e a gente já fez também de forma que só tivesse aqui o nome do controle, tá? E aí por último tem aqui o mouse move, que também faz a alteração só dele. Então percebe que colando desse jeito eu só preciso trocar duas informações, o TB e o TP, né? Então todo o resto ele vai se manter sempre igual, tá bom? Beleza, então resolvemos essa parte. Venho aqui, olha, e tiro esse aqui que eu tinha deixado em branco, tá? Vamos pro próximo. Então eu vou vir aqui, olha, fim criação, vou fazer a mesma coisa, vem aqui, Ctrl V, seleciona tudo, e agora ao invés de ser fim criação, conclusão, vai ser fim criação, ok? Aí eu vou clicar aqui no botão de substituir todas, tá? E aí, com isso ele já vai fazer a primeira parte da alteração. Agora eu vou fazer a segunda, né, que é justamente trocar o TB aqui de cima e trocar o TB aqui de baixo também. Como já está selecionado, já está em texto selecionado, só substituir todas, trocou lá as 14 vezes que a gente já viu, já sei, já conferi no outro que era só isso mesmo, então não preciso voltar e conferir de novo. Vou apagar o que ficou em branco, vou vir para cá, vou pegar o fim desejado agora, né? Então, mesma coisa que eu fiz no anterior, vou selecionar, colar aqui embaixo, selecionei tudo que foi colado agora e vou fazer as alterações. Então agora é o fim, o início aqui, né, vai virar fim desejada, né? Então agora ele vai fazer a alteração aqui para mim, colocou todas, são 14 vezes, tá certo? E aqui vai tocar só o B por P, né? Então dessa forma fica bem fácil aqui para você fazer essas alterações, tá? Por isso que vale a pena você configurar um deles ali e depois só copiar e colar quando você está usando essa estratégia. Lembrando que, né, tem outra estratégia que a gente gosta de usar, que a gente abriu aqui e está rodando lá no código no projeto, né, de gestão financeira, que é a utilização do código mágico, ou seja, você tem uma biblioteca que faz essa parte para você. Aí fica mais fácil ainda, porque você não precisa ficar codificando isso tudo, que acaba tomando um certo tempo, tá? Qual que é a relação que eu sempre falo? Se você é do tipo de pessoa que está fazendo seu desenvolvimento aqui com VBA para ali fazer um projeto ou outro, essa estratégia aqui funciona melhor, porque você não precisa dedicar tempo para ficar fazendo biblioteca estratégica ali para você usar várias vezes, né? Uma biblioteca genérica de programação. Agora, se você vai fazer projetos com bastante frequência, sei lá, quero viver disso, quero ganhar dinheiro com isso, então aí sim você faz sentido que você tenha uma biblioteca já preparada, porque isso faz você ter programações mais rápidas, porque isso que a gente está fazendo aqui agora não precisaria ser feito, tá? Então é sempre bom levar isso em consideração, por isso a gente está conduzindo dois projetos com estratégias de trabalho diferentes,
porém ambas aí com um resultado bastante profissional, tá? Só para deixar claro aí para todo mundo. Beleza, mas com isso, esse carinha aqui também já foi feito. A gente vai para o próximo, que é o início e conclusão, né? Então o início e conclusão também abriu aqui. Vou salvar aqui embaixo, colar aqui os meus códigos, né? Vou selecionar aqui tudo, e aí agora é só fazer as alterações aqui novamente, né? Então aqui agora, eu estou procurando, né, início criação, e agora ele vai virar aqui início conclusão. Então agora eu vou alterar aqui esses TPs, são 6, e depois vou trocar aqui os TBs, né? Então TB e TB aqui também, tá? Então substituiu todos, ele já vai alterar ali para mim, que são os 14, tá? Vou limpar aqui essa parte que eu não preciso dar. Não pode deixar repetir, senão ele vai dar um bugzinho ali para você, tá? O criação eu não preciso fazer, porque é ele que eu fiz primeiro, né? Então ele é a base de cópia, então ele já está feito. E aí o último, né, que é o início desejado. Então eu também vou fazer a mesma coisa, vou colar aqui embaixo essa informação, vou selecionar aqui todos os itens, tá? Então vou selecionar todos os códigos que a gente acabou de colar. Vou vir aqui, olha, a criação é o que ele está buscando, não preciso mudar, eu só vou terminar, tocar aqui a parte final, né? Então agora é o início desejada, né? Então substitui, vão dar lá 14 substituições e depois eu troco o B por P para que ele faça os textos padrão, que são 6 substituições aqui que devem ser feitas. Com isso eu já fiz todas as caixas ali que tem a ver com data, todas elas já ficam todas as mecânicas feitas para você, tá? Salvei o código, vamos ver se está todo mundo funcionando corretamente. Então olha lá, passou um item aqui, olha, fim desejado. Então, por exemplo, mdtp.tp fim desejado não deu certo, porque ele não encontrou isso lá dentro do código. Vamos entender por que ele não encontrou. Provavelmente ele tem um nome diferente aqui no TP e não tem problema, tá? Aqui, olha, a gente fez aqui, olha, TP, início desejo e fim desejo. Então isso aqui não é legal, por quê? Então eu vou colocar igual, tá lá, Jada, tá? Então eu poderia alterar aqui, eu poderia alterar lá. Alterar aqui é mais fácil, tá? Então ele vai só, deixa eu parar a execução aqui e voltar lá no TP e vou alterar aqui os dois, tá? Então Jada, alinhar aqui e aqui também, ó, Jada, e alinhar também, tá? Então você pode fazer isso tanto aqui quanto lá, só que se eu alterei ele em cima, tem que alterar aqui embaixo também, Jada. E aqui também. Então, por isso é legal você colocar sempre igual, tá? Ou o mais perto possível. Então, eu poderia tanto mexer aqui no TP quanto nos códigos. Aqui era mais rápido, então eu já mexi aqui. Vou voltar lá e vou rodar novamente, tá? Então, eu vou vir aqui no FR Sistema. Vou pedir para que ele rode aqui o nosso código. Então, ele rodou, veio para cá. Vai vir aqui no meu item de ordens. Vou rodar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Aqui, ó. mdtp.fimdesejo, né? Então, desejada. Ok? Então, ok, rodamos aqui e desejado também. Pronto, agora sim, agora ficou todo mundo certinho. E aí, agora todas as mecânicas aqui de data já vão estar preenchendo, né, funcionando corretamente, tá? Então não tem problema. O que está acontecendo aqui? Olha, eu tenho uma questão que é o voltar, né, tirar o zoom dali, tá? E depois você vai perceber que, por exemplo, o início da data desejada aqui ficou apertado. Então depois seria legal que eu aumentasse também o tamanho desse campo. Mas isso eu vou fazer depois, porque assim eu já vou ter a estrutura ideal de todos os tamanhos, tá? Então eu não vou me preocupar de estar cortando por agora. O que eu quero que ele faça eu quero que ele entenda que tudo isso daqui deve retornar ali para a condição ideal, né? Que é a condição normal aqui de apresentação, tá? Para fazer isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, as nossas tamanhos aqui de elementos a partir dos nossos mouse move que eu tenho aqui. Então eu tenho no meu MP. E aí, quando eu faço aqui o MP Mouse Move, o que ele faz? Ele faz aqui a alteração do nosso Caption, tá? E aí eu tenho aqui em cima, olha, no meu frame, né? Então ele faz a alteração para o tamanho 8, tá? Então o MP Func Mouse Move, né? Então quando ele passa ali pelo caso, ele altera ali para o tamanho 8 e deixa o bound com false. Então a mesma coisa eu vou fazer também lá para os outros controles, tá? Então eu vou vir aqui no Filtro Ordens, vou fazer o Mouse Move da onde? Do próprio formulário aqui, porque aqui eu não tenho multipágina, né? Então eu vou vir aqui no Mouse Move do formulário, Mouse Move, e aqui eu vou colocar um with me tendo with, tá? E aqui eu vou deixar, né, cada uma das caixas de combinação e cada uma das text box voltando para a condição normal, tá? Então, with ponto, começar pela caixa de combinação. Então, essa daqui é a primeira, ponto font, aí ponto size vai ser igual a 8 e depois ponto bound é igual a false. And with. Aí eu vou fazer a mesma coisa por próximo, ponto cb. Então, categoria, ponto font.
aí ponto size é igual a 8, se quisesse poder copiar e colar também funciona, tá? Ponto bound é igual a false. Então percebe que essa aqui é uma estratégia que dá certo aqui também, tá? O que eu posso fazer se eu não quiser ficar fazendo aqui todos esses códigos aqui desse jeito, tá? Então o que funciona? Funciona. Eu posso ir escrevendo, posso ir copiando, posso ir alterando ali um por um. Outra saída que você pode fazer é o seguinte, você pode fazer um for, tá? Então eu posso fazer isso aqui, olha. Deixa eu só apagar esse trecho aqui, então funcionaria continuar desse jeito, mas eu vou mostrar uma outra mecânica aqui, olha, para você poder conhecer também. Posso definir um dim.ctr as msforms.control, tá? Então assim isso daqui, esse ctr agora é um controle. Eu vou falar para ele o seguinte, ó, for each control in ctr, na verdade, in me.controls, tá? Então assim o que ele vai fazer? Ele vai rodar em todos os controles que existem dentro desse formulário. E já vou deixar aqui então um next ctr para que ele vá para o próximo controle, tá? E o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou verificar qual controle que eu estou falando, tá? Então você tem algumas condições para se fazer isso, tá? Então o primeiro é o seguinte, como eu estou utilizando lá aqueles padrões TB, TP, eu posso olhar isso para diferenciar que tipo de controle eu estou falando, tá? E definir um controle de uma mecânica diferente para cada tipo de controle. No meu caso, text box e caixas de combinação. Agora, outra saída, se eu não tivesse essa definição, seria eu fazer isso pelo tipo de controle, que também dá para você verificar, também funciona, tá? Aqui eu vou fazer pelo nome, já que eu já tenho a padronização. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, if left, né? Então se olhando da esquerda para a direita do ctr.name, então desse ctr.name, vírgula 2, olhando as duas primeiras letras desse nome, for igual a cb, quer dizer que ele é uma caixa de combinação, então eu quero fazer a alteração. Or, né, ou o left do ctr.name, vírgula 2, também olhando lá os dois primeiros, for igual a tb, então quer dizer que nesse caso é uma text box, then, e aí eu vou falar para o seguinte, ctr, with, né, para ficar mais fácil, ctr.font, e eu posso dizer que eu vou fazer aqui o ponto size é igual a 8 e o ponto bound é igual a false. E aí, and with and if, tá? Então isso daqui vai fazer com que toda vez que você rode por esse código, né, ou seja, toda vez que ele passe por esse formulário, você tenha ali uma mecânica mais fácil de preenchimento, sem você ter que codificar cada um dos itens, tá? Então eu vou rodar isso daqui, percebe que passo o mouse, saio, ele faz ali o ajuste para mim, tá? Então agora tá todos os campos que a gente já fez a alteração, tá? Sem precisar mexer muito. Se você for ali um pouco chato, você vai perceber que esses outros itens aqui, eles também estão com um tamanho diferente, tá? Então ele está com 8.25, que é o tamanho original ali, digamos assim, aqui do VBA. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, vou pegar aquele código que a gente acabou de fazer, que é super simples aqui, olha. Então esse dim.ctr, eu vou copiar isso daqui, vou vir aqui no user form initialize, vou colocar aqui no começo, olha, tá? Então o mesmo código, exatamente o mesmo código, não mudou nada. Aqui eu já estou dentro do with me, certo? Eu não preciso do with me. Só que esse for aqui, olha, eu vou copiar ele até o next. E vou vir aqui, olha, depois do preenchimento eu vou colocar aqui, tá? Por quê? Ele tem lá uma certa diferença de tamanho, então isso daqui vai ajustar o tamanho de todos os itens ali, de todos os sizes que eu tenho no meu controle, tá? Então, e você vai ver que ele vai continuar rodando normalmente aqui com todas as mecânicas, tá? E aí depois é só fazer realmente o ajuste ali dos tamanhos e tudo mais, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui na nossa próxima aula? Na próxima aula a gente vai pegar as caixas de combinação e vai fazer o preenchimento delas, né? Colocando ali todas as mecânicas também de inserção de dados. E a gente precisa fazer as entradas e saídas de todos esses elementos, ok? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.